Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês hoje mais um vídeo e dessa vez eu quero mostrar o meu dia a dia como um engenheiro de software, mostrando para vocês boas práticas que vocês devem aplicar nos seus projetos. Se você trabalha em projetos legados, se você trabalha em projetos complexos e você precisa estar sempre corrigindo algum bug e aquele bug sempre volta e você não sabe como lidar com isso, esse vídeo vai ser exatamente para você. Ele vai mostrar o passo a passo que eu utilizo, né? Eu gravei o meu passo a passo aqui para vocês verem, e você consegue aplicar esse passo a passo em qualquer projeto, de qualquer linguagem, qualquer framework, certo? Para garantir que tudo que você faça não quebre algo que já existe, e para que lá na frente, quando você ou qualquer outra pessoa mexer em algo que você já mexeu, ele não quebre o que você já fez, nem você mesmo quebre o que você fez, beleza? Então eu espero que vocês gostem. Bom, nesse vídeo aqui, basicamente você vai entender o processo de como aplicar engenharia de software utilizando boas práticas, né? Juntamente com o uso de IA para acelerar que você consiga encontrar o problema do jeito mais preciso possível e utilizando ainda assim testes automatizados para garantir que você não tenha regressão no sistema, para que esse bug não ocorra novamente. Então, qual o workflow que eu sigo? Para esse caso especificamente aqui, eu tenho um problema onde uma empresa está tentando importar, fazer um bulk import, né, com mais de 2.000 usuários. E a gente tem no sistema um esquema de demografias, onde você importa esses usuários e na própria coluna do spreadsheet, lá, da planilha do Excel, você diz qual é a idade do usuário. Tem lá, coluna idade, você fala idade. Coluna cidade, você fala qual é a cidade, qual é o departamento e, entre outras demografias que são fixas no sistema, como essa questão aqui de idade, business unit, departamento, gênero e tal. E você tem as custom demographies, que são demografias customizadas, que cada empresa pode ter essas demografias aqui, ou todas essas ou algumas dessas, e também algumas demografias que não estão aqui. Então, por exemplo, eu posso criar uma demografia lá chamada bairro, e não existe isso aqui. E aí eu tenho na minha coluna da planilha Excel informando, olha, eu tenho uma demografia bairro, e aí esse usuário mora no bairro X, esse usuário mora no bairro Y, e o sistema precisa lidar com isso. E estava ocorrendo um problema onde, quando essa planilha era importada, alguns usuários estavam caindo nas demografias erradas para esse cenário específico, para essa empresa que tem milhares de funcionários dentro dela. E aí eu especifiquei, não vou mostrar aqui, obviamente, por questões de privacidade, mas eu especifiquei quais eram os e-mails e também qual era o ID da empresa, qual comando Docker que ele pode rodar para acessar. Eu fiz o clone desses detalhamentos aí para poder ter acesso mais facilmente e pedir para ele verificar diretamente nesse banco de dados clone, não é o banco de dados de produção, né, para comparar os e-mails que eu passei para ele dizendo, né, esses usuários aqui deveriam estar na demografia X e ele foi na demografia Y. Eu não preciso entrar nesse nível de detalhe aqui especificando o problema em si, mas você tem em mente que você tem que quando você estiver trabalhando com o Cloud ou Codex, você precisa detalhar o máximo possível isso, especificando cada ponto, né, que você já sabe de que é problemático, para facilitar a vida da IA. Você menciona também quais são as features que são correlacionadas aqui, nesse caso, essa questão de Stored Demographics, que são os snapshots que o sistema cria para fotografar a demografia naquele momento específico. E aí não vou detalhar muito isso novamente, porque já vai entrar em outro assunto que eu não quero bagunçar. O que eu quero é que você entenda esse workflow. Primeiro você detalha o máximo possível, e eu peguei esse mesmo prompt com esse mesmo detalhamento e abri uma seção do Cloud Code aqui na esquerda. Nesse caso aqui, eu pedi para o Cloud, eu utilizei o Opus 4.5, que é a versão mais nova recentemente. E aqui no Codex, você está vendo aqui embaixo que eu estou utilizando o Codex Max, né, no Extra Height. Eu sempre mantenho assim por padrão.
não fico variando para mim o máximo. Para mim isso não faz diferença no meu uso, né? Sempre mantenho no máximo e deixo ele trabalhar. Daí, ele encontrou algumas coisas, né? Depois que ele fez a investigação aqui, ele encontrou alguns possíveis erros de arquivos que estão gerando esse problema, mapeou para mim quais são esses arquivos, a recomendação de solução que ele tem. E aqui do lado esquerdo, o Claude fez a mesma coisa. Ele fez toda a investigação aqui e no final ele me trouxe um relatório, deixa eu chegar no relatório, do que ele encontrou, né, de arquivos que estavam causando esses problemas. Eu peguei a análise que o Claude fez, copiei tudo, deixa eu ver, aqui, um sumário detalhado. Eu peguei toda a análise que ele fez e eu copiei isso e vim no Codex e falei, olha, tem alguma diferença entre a sua análise e essa análise abaixo? E aí eu passei tudo que o Claude achou. E eu fiz o mesmo do lado inverso, né? Aqui do lado esquerdo é tudo que o Claude encontrou, certo? E aqui do lado direito eu tenho tudo que o Codex encontrou. Então eu peguei toda a informação, melhor, aqui eu passei, né? Eu pedi pro Codex analisar tudo que foi encontrado pelo Claude. E da mesma forma, eu peguei tudo que o Codex encontrou aqui e vim aqui embaixo e passei pro Claude. Falei, olha, fechei o Claude sem querer. Pedi para ele verificar se existe alguma diferença do que ele encontrou em relação ao que o Codex encontrou, certo? Ele fez essa verificação, olhando tudo também, comparando, e ele falou, olha, ambas as análises estão alinhadas e tal, porém a outra está um pouco mais precisa. Então ele falou que a análise do Codex está um pouco mais precisa em algum ponto ou outro, e sugeriu as correções, certo? Aí eu fui perguntando mais alguns detalhes aqui para entender mais alguns pontos aqui. Então é tudo você no mesmo prompt aprofundando um pouquinho mais para entender, cercar o máximo possível o problema em questão. E aqui eu também acho que eu fiz a mesma pergunta aqui, ele também me respondeu, né? Que analisou qual foi a melhor resposta. Basicamente eu pedi para os dois, né, olharem cada um a resposta do outro para ver se existia alguma diferença. Ele mapeia para mim, já dizendo, olha, na minha análise eu encontrei isso, na análise dele ele encontrou aquilo. Não houve muita diferença, que nesse caso eu acho que deu um 95%, 98% assim, de similaridade, né, em relação ao Codex Max e o Claude usando o Opus 4.5. Então, assim, eu acho que se você usar um ou outro, você vai resolver problemas complexos como esse daqui de forma muito, muito tranquila, certo? Bom, espero que esse vídeo seja de grande utilidade para você, e se você puder deixar aquele like, já vai me ajudar bastante. Só te peço isso, já me ajuda muito. Valeu! E aí, aqui embaixo, que é o ponto principal, eu falei, olha, agora que você já encontrou a issue, já encontrou o problema, fechei aqui pronto. Eu falei com ele aqui, olha, agora que você encontrou o problema, eu preciso que você vá pro master, o branch master, pegue todos os updates do branch master, em seguida crie um novo branch para fazer a correção desse problema que você identificou, e por agora apenas crie um teste que reproduza, né, que exercite essa issue, né, esse problema que você identificou. E isso aqui faz parte justamente do processo de TDD, que primeiro você escreve o código de teste, exercita aquele cenário para ver ele falhando, e depois você escreve o código que corrige. Então, se você olhar isso aqui, ó, que foi o que ele criou, ele adicionou aqui um arquivo, ele mudou o branch para o branch fix custom demographics, e ele também criou um novo spec contendo esse problema do custom categories. Ele criou esse arquivo aqui em Ruby on Rails. Não foi exatamente desse jeito que ele criou, aqui já é o resultado final. Eu pedi para ele ajustar, ele me deu aqui qual comando que eu rodo para poder testar se está funcionando ou não. Eu falei, olha, mude para utilizar example, aqui nesse caso, em vez de it, que é o padrão,
Também utilize o padrão given when then para estruturar mais claramente e demonstrar o cenário que a gente está testando. E seja mais descritivo para que qualquer um entenda exatamente o que está acontecendo e pedir para ele comentar, se for necessário, algum ponto ou outro, para ficar claro, porque é um problema um pouco complexo de entender. Por isso que eu falei, não vou entrar em detalhes de qual é o problema em si aqui, mas sim do processo que eu utilizo para resolver o bug, para encontrar o bug primeiramente, né, cruzo uma com a outra, para resolver o bug. Então primeiro eu peço para descrever um teste que exercite esse problema. Aqui eu já sei que ele deveria retornar 0 para essa primeira linha e retornar 1, né, retornar a categoria 1 para a segunda linha. Né? Se eu ler aqui o teste, eu entendo por que disso. Não vou detalhar isso aqui agora. Você tem que entender o teste que a sua AI escreveu para ver se realmente faz sentido, beleza? E aí, para realmente validar isso, o que é que eu fiz? Eu modifiquei aqui para 0, certo? 0, 0. Rodei o teste, o Docker Compose Run, né? Eu estou utilizando o Docker nesse caso, especificamente nesse arquivo. E aí o que aconteceu? Quando eu rodei esse teste desse jeito, o teste passou. Ou seja, ele está retornando o valor da categoria 0 nessa expectation de cima e nessa expect de baixo. Porém, o correto é, no de baixo, ele tem que retornar o category name equivalente à opção 1. E aí, quando eu voltei novamente para a opção 1, rodei o teste e eu vi que realmente o teste estava quebrando. Por que isso é importante? Você tem que evitar ter falsos positivos ou falsos negativos no seu teste, então você precisa verificar se ele realmente está... o teste que está aqui não é só um arquivo, um código morto aqui, que não precisa, não serve para nada, não está validando nada. Então aqui, isso aqui ele valida se realmente você fazer essa verificação individual aqui, rodar o teste e ver ele quebrando, é o que valida que esse teste está garantindo que esse bug não ocorra novamente. Esse bug nunca mais vai acontecer porque esse teste está garantindo isso. E aí, após ele fazer isso aqui, eu rodei o teste, vi que realmente o teste está reproduzindo os passos corretos para gerar o erro. E aí aqui embaixo eu falei, beleza, agora corrija o código de produção. Então, ele foi lá e aplicou as mudanças lá no código de produção, que é esse código aqui embaixo, o Assign Demographics. Na verdade não é esse código, né? O código de produção é o Companies Assign Demographics, é um serviço que ele faz essa atribuição de demografia para cada usuário na hora que você está fazendo o book import. E no final ele mostrou aqui, agora a situação atual. Eu estou nesse branch, eu modifiquei o arquivo assignDemographics.rb, eu adicionei o arquivo assignDemographicsSpec, que é o que exercita esse problema para a gente poder validar, e que teve uma mudança no esquema do banco de dados, mas não tem a ver com isso, foi só porque estava com algumas migrations pendentes. Depois disso eu pedi para ele mesmo rodar o comando do Docker Compose e o RSpec lá, porque tinha alguma coisa que ainda errada no teste. Eu falei, olha, roda o comando você mesmo e corrija o teste. Aí ele foi lá, pediu permissão para rodar e tal, rodou o comando, não estava conseguindo rodar. Se você estiver usando o codex no VS Code e não estiver conseguindo rodar, é só você pedir para ele utilizar aqui o Bash, né? Ou o Zurch, se você estiver utilizando o Dust, enfim, qualquer que seja a sua ferramenta aqui local. E aí ele conseguiu executar o teste normalmente, identificou que tinha um problema, um detalhe ali para ajustar, ajustou e falou, agora sim o teste está corrigindo propriamente lá o bug. Depois disso, eu pedi para ele verificar se com essa alteração ele não quebrou outros testes. Eu também tinha rodado localmente aqui o comando que testava um pouco mais, não o projeto inteiro, que tem milhares de testes aqui, mas o módulo em si que eu estou modificando, que é esse módulo de demografia, né? Não apenas o arquivo que eu alterei, mas também todos os testes referentes ao módulo de demografia. Eu falei, execute esse teste e vê se está funcionando. Ele rodou o teste e viu que tinha 2 pontos lá que ele quebrou do arquivo de produção, da forma que estava antes, né? E ele foi lá e ajustou,
sem ter que alterar os testes, sem ter que fazer esse fake adjustment, né? Sem ter que apagar um teste para dizer que corrigiu o problema. Ele identificou realmente onde foi o ponto que, depois que ele alterou para corrigir esse bug, ele acabou quebrando um outro ponto. Então, isso que é importante você ter em mente em relação a ter o teste como uma garantia de que o seu sistema não vai regredir. Se eu não tiver esse teste aqui, que verifica especificamente esse cenário, o que pode acontecer? Daqui a alguns meses, um outro desenvolvedor ou eu mesmo, a gente pode ter que alterar esse mesmo arquivo, no caso esse arquivo aqui, né, o Assign Demographics, para atender algum outro cenário. A gente fez o ajuste necessário, certo? Para corrigir esse bug especificamente, mas não tem um teste que valide isso. A gente só testou manualmente, foi lá. Hora nenhuma eu tive que abrir o front-end aqui, nada disso. Tudo foi testado de forma automatizada, com script de teste. E aí, esse script que eu criei especificamente para esse cenário, ele já garante que lá na frente, se eu ou alguma outra pessoa alterar esse arquivo para ajustar algum outro cenário anterior ou adicionar um outro cenário diferente para que deve ser atendido por esse serviço, ele não regrida nesse cenário aqui, e que é muito comum. E justamente o fato de a gente já ter testes automatizados nesse módulo de demografia me permitiu capturar justamente essa situação, porque eu fiz a mudança, no caso a IA, que ela fez a mudança no Assign Demographics.rb para atender a esse cenário aqui e quebrou um outro cenário que tem teste para garantir. Se não houvesse esse teste, né, que apitou aqui para mim dizendo que quebrou, o que ia acontecer? O que é muito comum, assim, é quase que o padrão em muitas empresas, infelizmente. Você não tem um teste para garantir a regressão, você vai lá e ajusta o seu código, como foi feito aqui, para atender a um novo cenário ou para resolver um bug, que foi esse caso aqui. Quebrou uma outra coisa, você não sabe o que quebrou porque você não tem um teste que garanta que o funcionamento anterior esteja todo sendo atendido, e você envia para produção, feliz e contente de que agora o seu código já não tem mais esse bug aqui onde duas colunas que compartilham o mesmo valor, né, ele quebra uma a outra. Resolver isso aqui, mas o seu cliente, o seu usuário, ele vai estar usando o sistema e vai descobrir que agora alguma coisa que ele fazia antes não está mais funcionando, que foi o caso aqui. A gente descobriu de antemão que algo que funcionava antes, depois que a gente introduziu essa mudança, né, esse algo parou de funcionar. Então, essa é a importância de você ter testes, certo? Não ache que simplesmente você testar manualmente ou abrir o front-end, nem precisei de front nesse caso, mas que você ter o front-end e ver funcionando é o suficiente. Você nunca vai lembrar de todos os cenários, de possíveis cenários que você tem que validar quando você estiver mexendo no sistema. Vocês lembram agora que tem 3 cenários diferentes ali, quando o usuário insere A, quando o usuário insere B ou insere C. Beleza. Você lembra de cabeça, foi lá e testou, fez um smoke test no front-end, viu funcionando e tá tranquilo de que está funcionando. Daqui a 6 meses você vai lembrar que existe o teste A e o teste B, mas você pode esquecer do teste C, esse outro cenário que é um possível cenário de onde o usuário está manipulando o seu sistema e ele pode cair nesse caminho, nesse cenário e dar problema. E você acabou de modificar o código, não sabe que agora o cenário C não está mais funcionando, e aí o seu usuário final vai descobrir, infelizmente, né? E aí vai reportar você como um bug. A gente quer evitar o máximo possível que o usuário descubra, né? O quanto antes você descobrir, antes do usuário, melhor. Então, beleza, ele rodou aqui esse teste, viu que tinha quebrado alguns testes, ele falou, olha, agora eu percebi que tem alguns erros e tal. Ao rodar todos esses... Nesse caso aqui, deixa eu relembrar esse ponto, né? Teste failure due to demographic category. Ah, tá. Ele identificou um erro, ele consertou esse erro aqui, ó. Os testes falharam porque a demografia ainda estava utilizando um ponto ou outro aqui que estava incorreto. Ele foi lá e consertou, identificou os erros e consertou. Foram alguns pontos aqui que ele precisava ajustar. E no final ele retornou que agora está correto, e que ele rodou os 67 exemplos de testes
referente ao módulo de demografia e nenhum falhou. Então, o primeiro teste que você roda é em cima do ponto que você está mexendo. Depois que você garantiu que aquilo está funcionando, já aplicou o código de produção, você agora expande um pouco e roda para você ganhar tempo, roda apenas no módulo que você está mexendo, vê se está tudo certo. Ah, não está tudo certo, tem um problema ou outro, conserta aquilo. Depois que você vê que está tudo funcionando redondo, você aplica o teste no sistema como um todo, certo? Para ver se existe alguma coisa ali que está dando algum efeito colateral. Não deveria, mas é possível de acontecer. Mas o sistema, nesse caso aqui, ele tem mais de 1000 testes. Então, se eu não especificar aqui, olha, apenas foca nos testes relacionados ao módulo de demografias e fala assim, agora roda tudo aí para ver se está funcionando, cara, você vai guardar um tempo muito maior para ter um feedback do que apenas em 67, né? No nosso caso aqui, a gente vai guardar, sei lá, 30 vezes mais de tempo para o sistema rodar o teste como um todo. Então aqui, ele focado nesse 67, na hora que ele rodou isso aqui, rapidamente ele percebeu onde estava o erro, ele vai lá e roda novamente esses 67 testes para ver se está tudo funcionando, e o ciclo acaba sendo muito curto. Então, em vez de você rodar o teste no sistema como um todo, quando você estiver ainda operando ali nessa feature que você está trabalhando, ou nessa correção que você está fazendo, tenta deixar o escopo do teste o mínimo possível. Aí depois que eu resolvi tudo isso, aí eu falei, agora beleza, roda o teste no sistema todo para ver se nada quebrou. E rodou e tudo passou, que já era o esperado. Aí o que acontece? Depois que ele finalizou isso, eu voltei para o Cloud e falei, olha, eu terminei tudo aqui, já que eu estou fazendo esse bate-bola aqui entre o Cloud e o Codex, né? Eu terminei e eu preciso que você faça um pull request review nesse código. Eu não vou encontrar isso aqui fácil agora. Ah, aqui. Falei, né? Apliquei as correções relacionadas a esse problema. Preciso que você faça uma revisão dos arquivos não comitados, das mudanças que não foram comitadas ainda, e veja se tem alguma coisa que foi feita erradamente. E ele verificou tudo e falou, olha, tá tudo certo, você aplicou as correções adequadas e tal, porém tem um ponto aqui que ainda precisa ser verificado, né? Esse outro arquivo que é também relacionado a isso, você não mexeu, não corrigiu o bug. Na verdade, a gente tinha 2 arquivos com bugs aqui, né, para serem corrigidos. Então, ele corrigiu um e esqueceu de corrigir o outro. Então, eu cheguei, peguei isso aqui e pedi para o Cloud, pro Codex, né? Vim para o lado direito aqui e falei, olha, a gente tem alguma issue nesse arquivo? Não falei se tem, só perguntei se tem. Aí ele verificou e falou, a gente tem uma issue aqui também, precisa ser resolvida. E aí ele explicou, né, que é correlacionado com o mesmo problema. E ele falou, a correção é muito similar, porque é um arquivo que copia a demografia, então ele funciona muito parecidamente. Eu falei, olha, primeiro, cria os testes. Ele perguntou, se você quiser, eu posso aplicar a mesma correção. Aí eu falei, primeiro, cria os testes e você já sabe aí como é que tem que fazer esse passo a passo. Então, cria o teste e vamos ver se o teste está reproduzindo ali o problema. Então, ele foi lá, criou o teste também para esse arquivo. E após ele criar os testes, eu rodei o teste manualmente aqui, vi que estava com o mesmo problema, eu vi que ele realmente estava reproduzindo o erro, né, e pedi para ele depois aplicar a correção. No fim, eu voltei aqui para o Cloud e falei, olha, terminei, ajustei agora esse arquivo. E aí, tem mais alguma coisa que se identificou? Então, eu fico nesse bate-bola, eu poderia abrir um outro chat no Codex mesmo, se você estiver trabalhando só com uma ferramenta dessa, só o Cloud ou só o Codex, você pode abrir um outro prompt e fazer esse bate-bola na mesma IA, só que em prompts, né, em sessões diferentes, porque uma sessão não conhece o que a outra está fazendo. Você vai ter algo similar, ter 2 IAs diferentes trabalhando para você na mesma correção. Depois que ele rodou o teste, viu que estava falhando, eu falei, agora, beleza, corrija o erro. Ele corrigiu o erro. Por fim, eu pedi para ele gerar um sumário explicando o problema e a solução, só para eu ver se realmente faz sentido com o que eu tinha entendido e se ele realmente fez o que deveria ter feito. Ele explicou que estava errado, explicou os impactos que ele observou, quais foram os arquivos que ele modificou para reparar esse bug. E aqui no Cloud,
eu pedi, no final, eu gerei o commit, né, utilizando o Cloud do que o Codex. Eu preciso configurar nesse projeto aqui para o Codex ele gerar um commit bonitinho, como o Cloud já faz por padrão. Nisso aqui, o Cloud ele já tem essa questão de gerar o commit, gerar pull request, tudo bem formatado, e o Codex ele falha nisso. Então, preciso ajustar, criar alguns arquivos aqui dentro do projeto para deixar meio padronizado isso. Vou fazer isso aos poucos, certo? E aí eu vou mostrar para vocês, para que vocês consigam aplicar também no dia a dia que vocês estiverem trabalhando. Então isso é importante como um engenheiro de software, né, como um arquiteto. Se você estiver trabalhando num projeto que já é um projeto legado, tem muita complexidade, tente aplicar essas práticas para você garantir que a cada mudança você não está quebrando algo e que você também está sempre aumentando a cobertura de teste do seu projeto, para garantir que você não quebre algo no futuro, certo? Para que aquilo que você está corrigindo agora não volte no futuro, que é muito comum acontecer isso também, de você ir lá corrigir um problema e você não usa testes, você for lá e corrigiu, alguém lá na frente teve que mexer daqui a um mês, mexer nesse mesmo arquivo, e aí ele alterou alguma coisa que voltou o bug que você corrigiu. E aí, às vezes, acaba sobrando para você. A pessoa vai perguntar, pô, você não corrigiu aquilo lá, cara? A gente já não deu essa tarefa como pronta, por que voltou de novo? Então, porque a outra pessoa que mexeu não sabia que a alteração que ela fez, né, quebrou justamente a correção que você tinha feito anteriormente. Então, o teste é a única forma de garantir isso. O teste automatizado é a única forma de garantir que não tenha regressão no seu sistema, que você não está quebrando algo agora e que lá na frente ninguém quebre o que você está introduzindo como uma feature ou uma correção no sistema, certo? Então use testes. A IA hoje faz teste para você de forma muito fácil. Óbvio que ele vai gerar alguns testes mal feitos, às vezes, assim, de forma meio preguiçosa, então você precisa ir lá e falar, olha, não quero desse jeito. Aqui, ó, ele já está melhor do que a primeira versão que ele gerou. Porém, isso aqui, para mim, não está do jeito ideal ainda. Porém, como eu não fiz a configuração aqui que eu geralmente faço nos projetos, que eu tenho um padrão, né, que eu gosto de seguir, utilizando Given, When, Then, eu tenho um curso onde eu falo sobre mapeamentos através de exemplos, e aí, nesse curso, a gente segue justamente esse esquema de você imaginar os possíveis cenários que aquela feature vai ter que lidar, né? Então você tem os critérios de aceitação e para cada critério de aceitação você imagina um cenário sendo executado. Então quando o usuário clicar aqui e digitar X e depois clicar em Submit, o sistema tem que reagir da seguinte forma. Então você tem o cenário, você tem a ação do usuário, que é clicar no Submit, e você tem o resultado esperado para aquela ação dentro daquele cenário específico. E aí, é mais ou menos isso que eu trago para dentro dos testes automatizados. Testes automatizados não são feitos para você verificar se a coluna XYZ foi preenchida lá, quando você instanciou um model user com o e-mail joaodasilva.com.br, se o banco de dados salvou com joaodasilva.com.br, porque isso não é regra de negócio. Você tem que focar o teste no alto nível, que é regra de negócio. Então, quando você imaginar, né, quando o usuário estiver fazendo isso aqui, eu quero que o sistema reaja dessa forma, né? Se o cenário for A, a resposta tem que ser A. Se o cenário for B, a resposta tem que ser B. Então, é mais ou menos isso que você tem que ter em mente quando fizer testes automatizados, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.